página 56. Por progressividade, nos referimos à capacidade que o líder deve ter para crescer, tá certo? A atenção que ele deve dar ao desdobramento das coisas, ao desdobramento das coisas, tais como a evolução científica e tecnológica, que nos obrigam a fazer constantes mudanças no nosso modo de ser e de agir, pois com o passar do tempo até o pensamento humano evolui. Então, no primeiro parágrafo, já observamos que ele está falando aqui não somente, né, das informações que precisamos obter para gerar um conhecimento e com esse conhecimento ter então uma evolução, tá certo? Na nossa formação, temos então uma melhor formação com uma melhor linguagem, com uma melhor compreensão do mundo ao nosso redor, mas também uma atualização, tá ok? Então, muitas das vezes, nós nos deparamos com a situação da pessoa que há muito tempo atrás, né, logo cedo na sua vida, ele de fato buscou um autoconhecimento, uma alta formação, estudou cedo, né, como de fato é aquilo que nós esperamos para todas as pessoas. Nem todos podem ter esse privilégio, mas alguns de fato tiveram e aproveitaram, né, estudaram cedo, obtiveram uma alta formação, obtiveram uma alta colocação no mercado. Todavia, eles estagnaram. Então, o problema aqui é em relação à estagnação. A pessoa obteve uma alta formação, mas em 1950, em 1970, tá certo? Em 1980 e Guaraná com rolha. E aí a formação dele de fato é alta, ele tem uma boa colocação, uma alta colocação, uma boa linguagem, mas a linguagem está desatualizada, é antiga demais, está ligada a um tempo que sofreu modificações sérias, transformações, e principalmente com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, surgiram outros meios de informação, outros meios facilitadores, tá certo? Para a divulgação de informações, tá ok? Para fazer a divulgação, muitas das vezes, de informações de trabalho, e com esses meios que surgiram, espera-se então que esta pessoa faça uso, espera-se então que essa pessoa lance mão desses meios, né, que foram criados, que surgiram ao longo da história e que facilitam a vida, tá certo? Que viabilizam mais rapidez, que tornam as coisas muito mais práticas, muito mais rápidas. Eu uso um exemplo aqui de algo que eu acredito que logo logo terá que ser implementado. Você vê ao longo da história, né? A humanidade, a sociedade já passaram por muitas formas diferentes aí de comércio, como por exemplo nas épocas mais antigas na história, né, que mergulham aí nos séculos mais antigos da história, quando não havia, por exemplo, uma organização, uma instituição monetária, né? Você tinha, por exemplo, as trocas, né? Então você tinha as grandes feiras onde as pessoas levavam aí os seus víveres, né, esses objetos para realizarem as trocas. Então um trocava um bode por uma saca de arroz, outro trocava uma saca de milho por um tecido, outro trocava aí um porco, né, por mandioca e por aí vai. Então havia aí esse sistema de trocas, né? Então, como isso de fato é algo difícil, né? Isso é algo que demanda tempo, esforço, trabalho, cansa, né? Então, o que fizeram? Implementaram um sistema monetário. E aí buscaram primeiro as pedras preciosas, aquilo que havia de mais escasso, né? Então, prata, cobre, ouro, diamantes e até sal, de onde vem a palavra salário, né? Então, hoje o sal é algo muito comum, então perdeu esse valor agregado, né? Mas na época em que se era difícil de obter, ele era de fato algo valioso, precioso, escasso. Então, com um pouco de sal comprava-se muita coisa. E até pagava-se, até remunerava-se uma pessoa com uma quantidade de sal, assim, o seu salário, né? Então você tem aí esse meio que surgiu e depois a coisa foi mais aperfeiçoada ainda quando surgiu o dinheiro de fato, o sistema monetário, né? Então você tem aí a pessoa guardava o seu valor precioso, seu ouro, seu diamante com uma instituição séria, né? Uma instituição de fato que as pessoas tinham confiança nela, e ela dava papéis
notas de crédito, né? Então, fulano de tal tem tanto de ouro aqui. Aquilo é uma nota de crédito. Ele ia na feira, em vez de levar o ouro, nem levava o vívere, né? O trigo, o arroz ou o bode, nem levava o objeto precioso, o ouro, né? O cobre, a prata, o sal, mas sim a nota de crédito que dizia que ele, o texto e o carimbo, né? Aquele carimbo, dizia que ele tem tanto valor depositado lá naquela instituição que chamamos banco na atualidade. Então você vê aí o desenvolvimento, né, pelo qual passou, surgindo então a nota de crédito, que depois será institucionalizada, né, pelo governo, então a Casa da Moeda, que emite agora o papel moeda. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é desenvolvimento, tá certo? Da mesma forma que a Bíblia, ela antes era gravada, sei lá, num tablete de argila, depois num papiro, depois num pergaminho, e hoje temos um livro com papel, tá certo? Celulose. Ela passou por modificações no sentido do a base, né, na qual está gravada, tá certo? O suporte que recebe a letra. Assim também hoje você tem uma Bíblia num tablet. Isso é uma modernização do suporte, mas não o texto é o mesmo. A versão Almeida, revista corrigida, revista atualizada, NVI, ou NVT, tá certo? Ou King James. Então, versões, mas o suporte mudou. O suporte pode ser hoje um tablet, por exemplo. Qual é o problema? Antes era um tablete de argila, depois foi um papiro, foi um pergaminho, agora é um tablet. Então, isso é uma modificação, uma modernização, mas não no sentido de destruir valores antigos, de destruir a qualidade daquela informação, mas sim modificar e aperfeiçoar e modernizar o suporte no qual ela agora está. Assim também, como eu falei sobre a questão financeira, na atualidade você tem, por exemplo, maquininhas de crédito. Você insere um cartão, passa o crédito, pronto, cai na conta daquela instituição, por exemplo. A instituição abre uma conta no banco vinculada àquela instituição, não vinculada a uma pessoa física, mas sim vinculada àquela instituição religiosa. E a pessoa deposita, digita sua senha e transfere. Não precisou do dinheiro, não precisou carregar nem papel nem moeda. E aí você tem a questão do risco, assalto e tudo mais, né? Então a pessoa conseguiu utilizar, assim, aproveitar de uma modernidade, de uma facilidade para tornar isso muito mais fácil para todos, tornar isso muito mais aceitável para todos. Então, eu estou falando isso porque estamos lidando com progressividade. Progressividade é encarado por alguns de uma forma um tanto negativa, e às vezes de uma forma excessivamente negativa, imbuído às vezes de um preconceito. Então temos que atualizar muitas das vezes a nossa visão sobre as coisas. Temos que atualizar muitas das vezes a nossa análise sobre as modernidades que têm surgido e passar um filtro entre aquilo que pode ser uma contribuição e aquilo que é um prejuízo. Então, aquilo que não afeta a pureza da fé, aquilo que não afeta a pureza do culto, a nossa comunhão com Deus. Então, o que muda eu ler a Bíblia num papel envelhecido, amarelado, ou ler a Bíblia num tablet que tem uma iluminação da tela, e que eu posso passar facilmente as páginas e encontrar rapidamente os livros? Agora, claro, alguém pode espiritualizar demais a coisa, e é onde entra um erro, né, um equívoco, que não chega assim a prejudicar grandemente a sua fé, mas coloca essa pessoa numa desatualização em relação ao mundo à sua volta. E aí é onde pode vir a ser um problema para o líder. Por isso a imagem que eu coloquei para vocês. Você tem uma mega igreja, uma mega estrutura, essas pessoas que estão interagindo com esse mundo modernizado, esse mundo atualizado, que estão em volta desse líder, e esse líder, conforme eu colei a imagem em cima de uma forma porca, né, mas eu consegui fazer, então eu colei a imagem de um líder que está caracterizado como o homem da caverna. Então ele é um homem das cavernas à frente de uma mega igreja de um povo que está inserido num mundo que está atualizado. Então vai ter ou não um problema aí de comunicação? E aí eu coloquei até uma frase, né, algumas frases aí ilustres que estão utilizadas por essas pessoas, né, para tentar justificar suas atitudes, sua forma de se colocar. Veja bem, na minha época era assim: em time que está ganhando não se mexe. Então você tem aí essas frases que são colocadas como que para justificar essa falta de atualização desta pessoa em relação aos benefícios, tá certo? Não é atualizar-se em relação àquilo que o mundo
empobreceu, em relação ao que o mundo piorou, tá certo? As características negativas do tempo atual, mas sim atualizasse em relação àquilo que é um ganho, em relação àquilo que é um benefício, tá certo? Aquilo que é um avanço. Existem algumas coisas que são um avanço mesmo. E aí você tem as pessoas olhando, né, para esse líder que está totalmente descontextualizado, né? Ele é anacrônico, né? Então, anacronismo é aquilo lá. A pessoa está descrevendo um fato que não está ligado àquela época. Pronto, ele é anacrônico. Então, é que essa pessoa é, né, uma pessoa descontextualizada e anacrônica, né, em relação ao contexto no qual está inserido aí. Aí alguém diz assim, tipo assim, do que ele está falando? Eu coloquei na imagem aí, né? E o outro diz, eu vou procurar no Google. Aí você vê que existe um abismo aí de dificuldade entre ele, né, e o público ao qual ele está se dirigindo. Então, a comunicação não se concretiza, né? Existe uma falha aí, existe um lapso, né, entre a forma dele pensar e a forma como as pessoas são. E assim nunca vai, eles nunca estão no mesmo lugar, eles nunca estão na mesma época, né? Então esse é um grande problema. Quando você olha para isso, os exemplos que eu dei foram somente para mostrar que algumas coisas, por exemplo, alguém chega com um tablet, eu já vi alguns pregadores virem trazer uma palestra, trazer uma Bíblia, trazer uma pregação e usar o tablet, a Bíblia ali com esse suporte, né? Porque o papel é só um suporte, o papel não é. As pessoas querem às vezes espiritualizar tanto que eles pensam que o papel é sagrado. Papel é papel. Podia ser um pergaminho, se o irmão quiser. Não, a minha Bíblia está num pergaminho, aí vai lá, desenrola e tal. O problema dele, ele quer usar assim, né? Agora tem que ser a mesma escritura, o mesmo texto. Agora o outro não, vem com um tablet. Às vezes alguém vira a cara e fala, esse camarada, porque espiritualizou demais. Você está tendo algumas coisas, está olhando para elas de uma forma espiritual, mas que na verdade a coisa é muito mais prática. A coisa é muito mais pela conveniência, tá certo? E pela praticidade que ela apresenta. Enquanto na outra você tem aquela questão da Bíblia Sagrada no suporte de papel como um livro, aí claro, uma coisa que algum pode contra-argumentar e que eu também concordo. E nessa questão eu posso até ceder. A questão de que o levar, o carregar uma Bíblia já é um evangelismo. Então, de fato, é sim um evangelismo. Só passa, vê a outra passando, está com a Bíblia na mão. Então, sabe, é um evangélico, está indo para a igreja. De certa forma, é sim um evangelismo. Agora, por outro lado, se alguém opta por ter a sua Bíblia no tablet, muitas pessoas que olham para ela com estranheza estão dentro daqueles que, na verdade, estão desatualizadas, tá certo? Não conseguiram compreender, não conseguiram entender que existe na atualidade algumas facilidades sendo oferecidas que na verdade podem sim contribuir, podem ser positivas, podem somar, tá certo? Inclusive uma experiência até aí na igreja, logo que o pastor resolveu comprar aqueles televisores, né, para facilitar a questão de visualização, de quando a pessoa vai pôr um hino, quando a pessoa vai dar uma palestra, né, apresentar, uma pessoa que estava ajudando a gente a instalar, diz ele que era um irmão, só que era um irmão meio atrapalhado. Ele estava ajudando a gente a instalar e, na verdade, ele estava fazendo bastante críticas. Bastante críticas. Não, que a igreja mudou muito, a igreja está estranha, agora a igreja coloca televisão, não sei o quê. Eu falei, irmão, é o seguinte, isso aqui é um aparelho, tá certo? Pode ser usado para ver um filme de violência, ou pode ser usado para ver um jogo de futebol, mas também pode ser usado para pôr a letra de um hino. Então, o aparelho é neutro. O que você faz dele é que você vai dizer. É que vai ser benéfico ou prejudicial. Mas o aparelho em si é neutro. E ele, na verdade, representa um uso inteligente da tecnologia. Porque se criaram aparelhos, estão mostrando porcarias por aí, não é por isso que a gente não possa adquirir o mesmo aparelho para mostrar algo que preste. Então a pessoa criou, não foi nem para mostrar só coisa boa nem só coisa ruim, foi simplesmente para fornecer essa tecnologia. O que você faz com essa tecnologia é outra coisa. Então a gente adquiriu ela para colocar na igreja para mostrar a letra de um hino, para mostrar, né, um trabalho que um palestrante quer apresentar, uma imagem que ele quer colocar como ilustração. Então é o uso que se faz dele, só que aí ele não aceitou. E aí você vê, muitas das vezes, certas pessoas atrelando sua espiritualidade a certas características que são, na verdade,
coisas ligadas a um tempo passado. E a Bíblia Sagrada desaconselha esse louvor pelo tempo passado, pelo tempo antigo, tá certo? Porque o passado foi, o passado já foi. Quando você pega um líder que está por demais agarrado a essas coisas do passado, você vê uma pessoa que está descontextualizada do seu meio. Aí a sua linguagem, a sua forma de expressão, as suas ideias não são, às vezes não são aceitas, não porque as pessoas estão contra ele, mas porque as pessoas não compreendem. As pessoas não entendem como ele conseguiu passar esse tempo sem se deixar influenciar pelas coisas benéficas da atualidade. E aí sempre repito, existe algumas coisas que são boas e não devem ser mudadas. São marcos, né, como a Bíblia Sagrada diz, não movais os marcos antigos. Agora, nem tudo é um marco. Então, um marco delimita a fronteira, por exemplo. Então, você tem um país, ele quer estabelecer que aquela linha fronteiriça, ele põe um marco ali. Então, estabelece aqui a divisa do Brasil com o Paraguai. Tem um marco ali, né? O Brasil é até aqui, até esse marco. Então, a moralidade bíblica tem os seus marcos de divisão. Então, vem até aqui, você não pode ultrapassar essa linha. Existe ali um tabu, você não pode ultrapassar. Então, isso valeu para Israel, tá certo? Milênios antes de Cristo. Isso continua a mesma coisa hoje, tá certo? Então, os marcos estabelecidos pela lei, por exemplo, os marcos estabelecidos por Cristo. Então, são coisas que não sofrem atualização, porque são leis perfeitas. Aquilo que veio da parte de Deus para nós e que é perfeito, que é inspirado por Deus. Então, tem que ser preservados por mais atualização que o mundo sofra, por mais modernização que o mundo venha implementar. Mas, mesmo que nós lancemos mão das coisas benéficas, das atualizações, temos que manter os marcos da nossa fé. Então, hoje o crente tem televisão, o crente tem celular, o crente tem tablet, tá certo? As igrejas têm boas, né, sistema de luz, de ar-condicionado, de som, de imagem, né, de TV, tá certo? Depois pode ter alguém que queira colocar um holograma lá, sei lá, não sei para que isso iria servir, mas são ferramentas da atualidade. A igreja, por exemplo, pode colocar máquinas de cartão, em vez de receber, né, antigamente no templo lá em Jerusalém, a pessoa vinha trazendo um gado, né, um bezerro, uma cabra, para sacrificar no templo de Moisés. Na atualidade, a pessoa vai lá com o seu cartão, tem lá o dízimo está na sua conta, a igreja tem lá o cartão vinculado a uma conta aberta em nome da instituição, só vai lá, passa o cartão e o crédito digital, sem a pessoa precisar manipular dinheiro, crédito digital passa da conta dela para a conta da instituição. E qual é o problema? Qual foi a perda? Qual foi a remoção de marcos importantes da fé? Nenhuma. A prática de dar dízimo foi mantida, estabelecida. Apenas foi atualizada a forma de dar dízimo. Então, antigamente, o cara trazia lá o dízimo em espécie. E o sacerdote recebia e movia uma parte diante do altar. E pegava o boi lá e imolava e tirava o sangue. Hoje, na atualidade, o dízimo é virtual. Mas o valor dízimo está mantido. O marco não foi movido. Então, é isso que é interessante. Que nós temos que analisar, e é importante sempre aquilo que a gente vê da Bíblia Sagrada, né? O que Paulo diz, né? Nós temos que analisar tudo e reter o bem. Então, tem que passar pelo menos por essa análise, olhar e ver por que isso existe, para que isso existe. Isso pode ter alguma utilidade? Isso afeta a minha fé de alguma maneira? Isso atenta contra uma verdade da Escritura? Não foi aprovado, passou pelo filtro? Por que não usar? E aí tem pessoas que mesmo ou não fazem, né, essa análise, se recusam a fazer, ou mesmo que façam e seja aprovada, mesmo assim ela se recusa a usar. Por quê? Porque ela está apegada a um tempo passado. Ela pensa que os valores ela se manter, né, dessa forma como ela era lá no passado, porque ela está sendo fiel de repente a sua época, né, como que relembrar uma fé que ela tinha no passado, relembrar muitas vezes a maneira como ela servia a Deus no passado, e para relembrar isso ela tenta se manter como ela era no passado, sendo que na verdade ela tem que trazer a mesma fé para esta época, mas atualizar a maneira como ela vai vivenciar essa fé, utilizando-se daquilo que tem de útil nessa época, né? Utilizando-se das ferramentas importantes da modernidade. Então,
quando olhamos para isso, vemos que existe um grande risco. A Assembleia de Deus mesmo, nossa igreja, a igreja em que participamos, de certa forma, ela demorou um pouco para se valer das mídias, as mídias de comunicação. Então, outras instituições que surgiram depois da Assembleia de Deus rapidamente se utilizaram dessas mídias de comunicação para promover o Evangelho e conseguiram um nível extraordinário de crescimento. Conseguiram se colocar de forma rápida, né? Crescer e atrair fiéis, né, para si, porque se utilizaram desses meios de comunicação. Até que a Assembleia de Deus, com a mudança, né, com o nascimento de outras lideranças, com uma outra mentalidade, que passaram a fazer essa análise, mesmo indo contra certas lideranças retrógradas, foram lá e colocaram. Aí você tem um canal de TV, você tem rádio, né, você tem mídias da internet, canal de YouTube, você tem Face, né, você tem essas mídias de massa que veiculam porcarias, sim, tem muita porcaria nessas mídias, mas que não foram criadas só para veicular porcaria, que tem muita coisa boa. E aí você pega, você tira todo o lixo e usa aquela parte boa. Né? Isso é uma análise que precisa ser feita, né? Pessoas inteligentes fazem então essa análise. Mas se nós tivéssemos entrado antes, há bastante tempo atrás, teríamos tirado muito mais ganho, né? Proveito para o reino de Deus ainda com essas mídias. Então por isso que eu representei aí com esse homem das cavernas. Tome cuidado para você não se tornar um homem das cavernas, né? E acabar atrapalhando o progresso do reino de Deus. Aí ele continua aqui dizendo, ó, no penúltimo parágrafo aqui da página: em face das novidades, o dirigente precisa parar, olhar, observar e ponderar. Essa regra é muito válida para os dirigentes da igreja, pois nem todas as novidades que surgem no mercado ou no círculo evangélico devem ser adotadas. É claro, algumas coisas são esdrúxulas, algumas coisas são inúteis, não trazem proveito para o reino de Deus. São apenas modismos. Por exemplo, surgiu uma moda aí de pintar a igreja de preto e colocar luz, né, aquelas bolas de luz que usam nas danceterias, como meio de atrair um público jovem, né? Ele se sentir como se estivesse numa balada, mas na verdade está numa igreja. Então, quer dizer, são algumas coisas que são puro modismo, não estão ligadas a um ambiente de culto, não promovem um ambiente austero, tá certo? Um ambiente, ou austero, né, como alguns gostam de dizer, um ambiente sério, um ambiente de culto, ok? Então, é algo que contrasta com a natureza do que se faz ali. Você pegar uma igreja com uma passarela no meio para as pessoas desfilarem, está em desarmonia com o que se faz ali. Ali não é lugar de se desfilar, é um lugar de adorar a Deus, de servir a Deus, de ser ministrado na palavra de Deus, de receber uma oração, tá certo? De vidas serem libertas do poder, né, das trevas. Então, não combina, não tem nada a ver com aquele lugar, está em desarmonia com o lugar. Agora, existem muitas coisas que não interferem, como eu falei para vocês, ter um sistema de som mais moderno, ter instrumentos musicais. Houve um tempo que a igreja era terminantemente contra certos instrumentos. A bateria, por exemplo, a guitarra, né? Não, isso é do demônio, isso é do capeta, isso é do diabo, e tudo é do diabo, né? Então vai dando um monte de coisa pro diabo e ele vai aceitando. Até o momento que a coisa começou a crescer e algumas pessoas começaram a demonstrar que aquilo podia ser facilmente utilizado para o louvor a Deus, para tocar um hino da harpa, por exemplo, e que ficava um acompanhamento muito melhor, até que algumas pessoas, mesmo não continuando a não concordar, elas começaram a ceder. Então elas falaram, não tem como eu sustentar mais, né, essa discordância. Eu posso até continuar não gostando, mas não tem mais como eu proibir. Por quê? Porque eu não consigo provar que aquilo é ruim. Eu não consigo provar que aquilo é uma perda, porque de fato não é. E aí você vê surgir então o uso. Você tem igrejas hoje. Qual é a igreja hoje que não tem uma bateria e uma guitarra? É bateria, guitarra, e quem um pouco tem um teclado, tem um violão, aí tem um saxofone, né, um violino e tal. Mas houveram épocas em que isso era rejeitado nas igrejas, não era aceito. Mas você tem com o passar do tempo, a separação entre aquilo que é mera opinião, então a pessoa tem aquela opinião, não, eu acho que isso não presta. Tá, você tem como provar que isso não presta? Tem como provar que isso traz um dano, isso é um prejuízo? Não, eu só acho que não. Ah, então, irmão,
A gente não pode ser guiado pelo que você acha, né? A igreja não pode estar atrelada ao que você acha, os seus gostos pessoais. Essa é a questão, que muito líder acha que os gostos pessoais dele são verdades celestiais, e é onde ele é um grande engano da parte dele, né? Aí você tem, pela força da pressão, acabou vindo a aceitação, então, disso que se mostrou, na verdade, muito benéfico, né? Então as igrejas têm hoje bandas, né, que entoam os hinos, ensaiam junto com os grupos e tudo mais. Você tem um acréscimo positivo na liturgia, né? Um culto muito mais alegre, muito mais animado. Então, é isso que ele instiga, que essa ponderação, né, essa análise que precisa ser feita, e precisa ser feita com seriedade, sem preconceito, né, para que as pessoas possam, de fato, perceber aquilo que é um ganho, aquilo que é um prejuízo, aquilo que acrescenta a fé, aquilo que atrapalha. Tem coisas, por exemplo, que atrapalham o culto, coisas que não tem nada a ver com o culto. Então, certas igrejas que têm verdadeiras apresentações que não incentivam a espiritualidade. Certas danças, certos excessos, certos exageros, tá certo? Então, vi alguns vídeos aí de igrejas que, se você olhar, parece outros rituais e não um culto a Deus. Parece, na verdade, outros rituais. E as pessoas entram num estado de auto-hipnose onde você não percebe mais ali comportamentos racionais, como Paulo assim requeriu, oferecer a Deus um culto racional. Mas aí a pessoa entra tambor, atabaque e certas percussões, muito batuque, muito barulho, muita repetição, músicas com uma repetição muito intensa e constante, e aquele barulho, e aquilo entra como um estado auto-hipnótico. E as pessoas se auto-hipnotizam, entram em transe e aí começam a rodar, a pular, né, a gesticular, a gritar euforicamente, e aquilo vira uma autoindução, né? Aí a pessoa não está nem consciente do que está fazendo. Tanto que tem que vir um outro para cobrir, tem que vir um outro para segurar, para pôr numa cadeira, para afastar, porque o pessoal está caindo. Diga para mim, é culto a Deus? Alguém vai ter um benefício disso aí? Quando acabar aquele ritual, alguém vai se lembrar do que aconteceu? Ah, teve uma palavra edificante, teve um ensino, teve um aprendizado, teve uma libertação? Não, foi autoindução apenas. Foi simplesmente a pessoa entrar num estado de êxtase, tá certo? Se tornaram ali estáticas, né? E começaram ali a embarcar nessa ilusão. Então eles estão fora de si, estão totalmente fora da racionalidade. E aí você tem algo que não é nada produtivo. Você não tem ganho para ninguém. Você tem ali pessoas que suaram bastante, se cansaram bastante, mas que na verdade não tiveram nenhum proveito daquele culto, tá ok? Então você tem tipo de coisas que acrescentam no culto, né, a espiritualidade do culto, tá certo? A liturgia, né, que de fato favorecem a comunicação da palavra, como você tem o profeta Eliseu, quando acompanhou a comitiva do rei e chegando em determinado lugar, eu acho que era uma guerra contra Moabe, e eles querem consultar a Deus, e o profeta certamente não estava num estado, vamos dizer assim, não estava num estado de tranquilidade, né, para isso, e aí ele pede um tangedor. O tangedor vem tocar no instrumento, aí tocou um alaúde, sei lá, ou tocou um outro instrumento aí de percussão, e o profeta então conseguiu se concentrar e buscar a Deus. Aí conseguiu ouvir a voz de Deus e comunicou a mensagem. Então você tem algo que acrescentou, algo que tranquilizou a alma do profeta, né? Que trouxe uma tranquilidade, uma calma no meio daquela situação de estresse, daquela situação de tensão. Ele conseguiu se acalmar, se tranquilizar e buscar a Deus e ouvir a voz de Deus. Então você tem aí algo que encaminha você para um nível de espiritualidade, para um nível de concentração, de tranquilidade, para você estar atento à voz maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Você ouça a palavra de Deus, você glorifica a Deus com cânticos, com hinos espirituais, tá certo? Agora, quanto mais loucura, mais loucura, empolgação demais, barulho demais, aí você começa a ver, na verdade, muito do humano e não do divino.
ninguém precisa ser muito inteligente para saber que a política não é do diabo, mas dos homens. Ora, se a política é do diabo, os crentes são governados pelos políticos, consequentemente seriam governados pelo diabo, o que não é verdade. Outra coisa também, não é verdade a ideia de que o crente não deve se envolver com política, alegando que ela corrompe as pessoas. Mas a política não corrompe as pessoas. Os eleitores é que votam nas pessoas corruptas, pois só se corrompem na política aqueles que têm predisposição para a corrupção. Durante muito tempo, alguns pastores fizeram pesadas críticas ao uso do computador, alegando que era obra do anticristo. E aí você vê nesse comentário que vai fazer tanto a questão da política, né? Que aí você acaba tendo, por exemplo, muitas situações nas quais a igreja não se posicionou. Aí vamos também explicar isso. Igreja, o papel, a missão da igreja não é se meter em política, e sim fazer missões, fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, comunicar às pessoas a palavra de Deus, ensinar as pessoas. Esse é o papel da igreja. Só que a igreja é integrada por cidadãos, cidadãos e cidadãs. Dentre esses cidadãos e cidadãs existem pessoas com aptidão para a política. Então a igreja instituição, a igreja local, como se fala em eclesiologia, né? A igreja institucionalizada, ela não tem dentro seus objetivos, seu escopo, né? Não está se envolvendo em política como instituição. É onde entra o erro, como por exemplo, só parte para a política, carregando o nome, o pastor fulano de tal, o missionário fulano de tal, a missionária fulano de tal. Completamente errado, porque missionário, lugar de missionário não é na Câmara, lugar de pastor não é no Congresso, lugar de pastor é na igreja, lugar de missionário é no campo de missão. Se ele vai para a política, vá com o seu nome. Então chegar lá é fulano de tal, com um projeto tal, tá certo? Representando tal essa classe, lutando por esses propósitos, por esses projetos. Aí você vai e vota naquele projeto, naquela pessoa em quem você confia. Você não vota no outro porque você não tem nenhuma confiança nele, nenhum conhecimento. Você vota nesse porque você confia e você dá o seu voto de confiança para que ele desenvolva esse projeto. Então ele vai como pessoa, como cidadão que ele é. Ele é um cidadão, ela é uma cidadã, ele tem direitos políticos de participar desse pleito, de ser votado, de votar, tá ok? Uma vez que ele é cumpridor da lei, uma vez que ele paga seus impostos, tá certo? Ele exerce a cidadania, então ele tem esse direito. Então, é como indivíduo que ele participa ali. Agora, como pastor, ele saia dali e vá para uma igreja, porque o lugar de pastor é na igreja. O lugar de político, aí sim, no Congresso, no Senado, na Câmara, por aí vai. Então, é nesse sentido, tá ok? Então, a igreja, ela, durante muito tempo, ela manifestou essa ojeriza, né? E desprezou totalmente, desincentivou aqueles que tinham aptidão e que estavam prontos para isso, foram desaconselhados a se envolver, a participar, e perdeu espaço. Por quê? Na hora da votação, vai aprovar um projeto tal, um projeto para inviabilizar a abertura de templos, tornar a abertura de templos um verdadeiro inferno, uma dificuldade. Tá certo? Então, exigir documentos absurdos, exigir muita coisa tal. E aí foi colocado em votação. Quem é que está lá no Congresso para votar nesse projeto para ele passar ou não? Tem algum representante da igreja? Zero. Então, meu irmão, está aprovado. E a partir daí, para você abrir uma igreja e ter toda a regulamentação documental, vai ser o inferno agora. Por quê? Porque você não tem um representante. A coisa é assim. A coisa é prática assim, é desse jeito. Agora, quando você incentiva, treina, apoia, capacita alguns irmãos para aqueles que tiverem vocação para isso se envolverem no pleito político e passarem a defender projetos na Câmara, no Senado, você tem representantes. É assim, a coisa é assim. Aí você tem, por exemplo, uma bancada católica e evangélica que fizeram um peso político e inviabilizaram alguns projetos de lei que estavam verdadeiramente atacando a juventude, tá certo? Querendo utilizar-se da máquina pública para propagar a sua ideologia. Essa é a questão. Que eles propaguem suas ideologias nos seus clubes, aí, problema deles, o dinheiro é deles, faça o que quiser. Agora, utilizar-se da máquina pública para isso, eu não concordo. Por quê? Porque eu pago impostos. Então, eu não aceito. Agora, se você não tivesse voz política, sem chance, teria passado, teria sido aprovado. E hoje você tem pessoas que
já foram, na verdade, convencidas de que, na verdade, esses projetos nunca existiram, sendo que esses projetos foram inviabilizados pela força política exercida por esses representantes que estão ligados, sim, a igrejas evangélicas e católicas, que estão lá e que fizeram valer, então, a sua força política, tá certo? Então você tem essas questões. Agora, enquanto a igreja esteve desatualizada em relação a essas coisas, ela perdeu espaço. Perdeu muito, muito espaço mesmo, até que se conscientizaram, abriram os olhos para isso e trataram de correr atrás do prejuízo. É onde você tem representações e é importante que tenha mesmo, tá certo? Então você tem essa questão e outra questão que ele colocou aqui em relação aos computadores. Veja como é que a coisa funciona. Os computadores, de modo geral, a TV, tá certo? Os computadores, a mídia, a tecnologia que surgiu hoje em massa, ela é ou não é um veículo, um instrumento para a promoção do reino do anticristo? Certamente é. Ela será ou não será um grande instrumento na sua mão quando estabelecer o seu governo? Sem dúvida alguma. Inclusive eu vejo, agora é um posicionamento meu, uma interpretação minha, eu vejo o texto de Apocalipse que fala que deu poder à imagem para que falasse e matasse todos aqueles que não aceitarem o sinal da besta. Eu vejo como um computador, uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial ao qual se dará poder e ela perseguirá então aqueles que não aceitarem a marca do anticristo. Eu vejo dessa forma. Só que o que acontece? Aí onde entra a interpretação e o entendimento correto acerca das coisas. Será utilizado? Sim, será. Só que hoje, na atualidade, é utilizado? Não necessariamente. Tanto que hoje você tem uma grande utilização para o bem do reino de Deus e para a glória de Deus. Quando você tem ensinos, pregações, tá certo? Até culto. Você teve nessa pandemia muitos cultos virtuais. E aí, foi um instrumento para o bem ou não foi? Com certeza foi. Igrejas que há pouco tempo atrás simplesmente não toleravam, não aceitavam a ideia da tecnologia, estão completamente agora vinculadas, tá certo? Aos meios tecnológicos, igrejas antigas, igrejas tradicionais, e comunicando culto pela internet, tá certo? Cultos online. Então, o que acontece? O fato desses instrumentos, essa tecnologia ser utilizada no futuro pelo reino do anticristo não impede que hoje ela seja utilizada para o bem do reino de Deus, porque a tecnologia em si é neutra. É o que se faz dela que diz. E assim também, quando formos para o futuro, que não está tão distante assim, porque Cristo vai voltar a qualquer momento, quando Cristo voltar e o anticristo estabelecer o seu governo de fato, não tenha dúvida, a tecnologia vai ser utilizada por ele no seu governo para fazer com que o seu governo tenha um impacto mundial. Agora, isso não impede, não deve impedir que hoje a utilizemos para o bem, porque ela em si é neutra. É o uso que se faz dela que diz se ela está sendo usada para o bem ou para o mal, mas é o uso que se faz e não ela mesma. Ela é simplesmente um instrumento neutro, tá ok? Então é isso que temos que entender. Demoraram bastante para entender isso, mas enfim, quando entenderam, passaram a fazer um bom uso dela e de fato se beneficiaram grandemente, tá certo, desse uso. Então é isso que nós temos que compreender. Quando você entende isso, aí você começa a ver os benefícios. Você começa a se valer desse benefício. E você começa a empregar isso como um benefício para o reino de Deus, para a glória de Deus, para de fato enriquecer o reino de Deus. Então, quando você tem uma comunicação de um culto, de uma aula, eu, durante a pandemia mesmo, dei aulas, tá certo? Pelo Face, dei aulas pelo Facebook da igreja, pregações, né, de ensino pelo Facebook da igreja. Então, ferramenta, instrumento que é utilizado constantemente para o mal, né, para divulgar besteira, divulgar bobagem. Mas aí nós não temos compromisso com as bobagens que se divulgam por meio deles. Nós fazemos uso dele para o bem, para divulgar coisas boas, tá ok? Então, seguindo adiante, você tem essa questão da necessidade da atualização do líder, tá? E você tem essa questão que eu coloquei aí, da capacidade de comando. Da progressividade, eu esqueci de ler o subtítulo que eu coloco, veja.
Deus não muda em progressividade, olha, Deus não muda, mas o ser humano está em constante mudança, seja evoluindo ou regredindo. E cabe ao líder apoiar as mudanças benéficas. Cabe ao líder apoiar as mudanças benéficas, tá ok? Então temos aí esse subtítulo e a imagem que nos demonstra então esse contraste, né, entre uma liderança arcaica, desatualizada, e uma igreja em torno de si que está numa linguagem muito mais avançada e muito mais atualizada, e o conflito que há entre eles. Okay? Esse conflito não precisa existir. Agora, em relação à capacidade de comando, veja, para o desempenho da sua função, o líder precisa reunir e sistematizar diferentes virtudes. O líder precisa reunir e sistematizar diferentes virtudes que lhe conferirão a capacidade de comandar. Aí eu trago um exemplo que eu quero fazer a leitura dele. Veja só. Quero fazer a leitura desse exemplo que eu trago aí. Você vai ver aí na imagem que vai estar postada. Mas na imagem que diz, olha, cada vez que um deles bate as asas, quem? Esses gansos que estão na imagem aí que você vai ver. Cada vez que um deles bate as asas, gera uma força de propulsão ascendente para o pássaro que vem atrás. Então, você vai ver o exemplo que eu quero construir a partir disso. Na formação em V, com todo o bando voando, o alcance de voo aumenta pelo menos 71% em comparação com o que seria se cada pássaro voasse só. Então, isso estamos utilizando para mostrar o que é capacidade de comando para a liderança cristã. Veja, a Boeing e a NASA encontraram uma forma barata de reduzir os custos das empresas aéreas com combustível e com um truque inspirado em algumas das maiores aviadoras de longa distância, as aves migratórias, como por exemplo os gansos. Ao alinhar os aviões no ar na formação V, usado pelos gansos no Canadá, as empresas aéreas conseguiriam um salto de eficiência sem investir em reformas estruturais ou em tecnologias futuristas. A ideia é ligar os comboios voadores de forma segura, usando ferramentas de navegação e anticolisão já amplamente instaladas na cabine de pilotagem. Pense em um carro no vácuo de um caminhão, ou em um ciclista no vácuo do outro, disse Mike Sinnett, vice-presidente da Boeing para desenvolvimento de produtos. Se você estiver voando no lugar certo, em essência, o vácuo permite reduzir a queima de combustível, mas é preciso estar lá por muito tempo. O wake surfing, como a técnica das aves é conhecida, envolve a coleta de energia de um avião líder, uma possível forma de reduzir as despesas com combustível, normalmente o maior ou o segundo maior custo das companhias aéreas. Um pesquisador da NASA aponta para estudos que mostram economia de combustível de 10% a 15%, semelhante ao oferecido por opções mais caras, como atualizar os motores e instalar winglets. O conceito está entre as dezenas de outros em estudo na Boeing. Então é uma coisa que está em estudo, mas que foi aproveitado dessa ideia tirada da natureza, dessa prática, né, do voo dos gansos quando voam em V. Tem então um líder na cabeceira que cria um vácuo, tanto para a direita quanto para a esquerda, que vai sendo aproveitado por aquele que está logo atrás dele. E que cria também esse vácuo para o que está logo atrás. E assim você tem essa formação. E aquele, quando se cansa, ele então vai recuando e outro assume a cabeceira e assim por diante até cumprir toda a sua jornada. E são aves migratórias que fazem longos voos de distância, né? Cruzam grandes distâncias através desse sistema aí que eles criaram. Então ele vai rompendo, né, o ar, criando o vácuo e facilitando para aqueles que estão vindo logo atrás dele. Veja que isso vai ser utilizado, né, para falarmos acerca de capacidade de comando. O conceito está entre dezenas de outros estudos na Boeing, como já falei. A empresa também analisa como colocar asas longas, como as de um planador, sobre o avião,
para economizar combustível e como gerenciar a rápida expansão dos voos supersônicos. O fabricante de aviões, com sede em Chicago, também estuda inteligência artificial que permitiria um único piloto estivesse no controle durante um voo longo. Então, você tem essas diversas, né, ideias que eles estão tentando implementar, mas apenas a que me interessa é essa que eles tiraram da ideia, né, que vem da natureza, do voo das aves, as aves migratórias que voam em V. Você tem uma inteligência divina, né? Você tem aí como é que essas aves, né, como é que elas desenvolveram então essa inteligência. E aí você tem, de fato, uma atribuição divina, né, de inteligência a estes seres que podem então aplicar isso, né, ao sua vida, ao seu dia a dia e ter então esses benefícios, né, e de fato é algo muito, muito inteligente mesmo. E serve para nós como ilustração, como exemplo, tá certo? Da liderança, capacidade de comando. Aí quando alguns olham para essa questão colocada aqui, capacidade de comando, eles logo pensam, né, logo vem à mente aquela pessoa mandona, aquela pessoa autoritária, aquela pessoa intransigente, tá certo? Que acha que tem um rei na barriga, que quer dar ordem de todo mundo, que dá ordens acerca de tudo, e é mandona, e é folgada. E aí quando você começa a ver essas características, você percebe que a pessoa que pratica isso está totalmente fora, tá certo, do âmbito de liderança cristã. Ele não tem noção do que é uma liderança cristã. E a pessoa que olha para a liderança dessa forma também não conhece o que é um líder cristão. Então existe a pessoa que tem medo de se colocar numa igreja e receber a liderança, porque ele espera por esse tipo de liderança, porque ele não sabe o que é um líder cristão. E tem líder que assume, tá certo? E começa a delegar funções, mas que incorpora essas atitudes porque ele não sabe o que é ser um líder cristão. E aí quando você olha para isso, eu volto algumas aulas atrás com vocês, quando eu coloquei para vocês qual é a mentalidade, tá certo? De Cristo em relação à liderança. Qual é a estrutura da igreja, qual é a estrutura criada por Cristo para isso. Quando ele vendo os discípulos começando a entrar nessas disputas em relação à superioridade, em relação a um ser maior, um ser melhor que o outro, Cristo quebra totalmente essa lógica, colocando no meio deles uma criança, dizendo que quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. E aí fala que entre vós não será assim como é no mundo, entre as pessoas do mundo, em que uns querem ser melhor do que os outros, mas na verdade um é servo do outro. O líder, tá certo? O presidente da convenção geral é servo daqueles que ele lidera. Aqueles que lideram são servos daquele que é líder. E assim, um é servo do outro e todos são servos de Cristo. E Cristo é o Senhor de todos. Então temos a situação na qual aquele que ensina, ensina para servir. Aquele que lidera, lidera servindo. Como Cristo pegou um pano e a bacia e lavou o pé dos discípulos e disse: quem é o maior entre vós? O que está à mesa ou que lava os pés? Certamente é o maior que está à mesa, só que eu, sendo vosso mestre, vosso líder, vosso Deus, sou o que lava os pés. Então veja como Cristo quebra totalmente essa lógica ímpia, essa lógica mundana, essa lógica de supor que alguém é melhor do que o outro, supor que alguém é superior ao outro. Então, na verdade, todos são iguais. Todos são igualmente pecadores, salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, a liderança cristã é diferente da liderança do mundo. Tem que ser. Se não for, não está exercendo uma liderança cristã verdadeira. Quando a gente olha para o líder cristão e traz esse exemplo que a gente colocou aqui, esse exemplo mostra para nós muito do que é um líder cristão, porque um líder cristão é um facilitador. O líder cristão é alguém que viabiliza, tá certo? A aplicação dos talentos. Então, quando um líder cristão ele delega, não é porque ele é melhor do que aquela pessoa, porque ele é um servo dela, da mesma forma como ela é um servo dele, da mesma forma como ambos são servos de Cristo, e Cristo é o Senhor de todos, é o cabeça do corpo, tá ok? Estando todos na Igreja Universal dos Salvos, no corpo místico de Cristo Jesus. Então são todos servos uns dos outros. Então quando ele delega, o que ele está fazendo? Ele está abrindo espaço para que a pessoa empregue os talentos para o reino de Deus, para a glória de Cristo e para ser galardoado no final por Cristo Jesus.
Então, se todos adotassem essa mentalidade, nós teríamos a eliminação de muitos problemas na igreja. Nós teríamos agora uma comunhão muito mais aperfeiçoada e pessoas trabalhando felizes para o reino de Deus, sabendo que aquilo que lhe foi delegado foi uma porta aberta para servir a Deus. Como o pregador falou domingo atrás, tá certo? Não esse domingo, domingo anterior. Aquele que limpa a igreja, limpa para a glória de Deus. Aquele que trabalha na porta, para a glória de Deus. Aquele que prega, para a honra e glória do nome do Senhor. E todos servindo uns aos outros. Então, quando nós temos essa questão, é semelhante a essas aves. Uma vai na frente, liderando. Para quê? Ela está cortando o vento, criando um vácuo para as que estão atrás. Quando ela não tem mais condição de estar ali, ela recua e abre espaço para outro, que vai passar a fazer aquela mesma função. Ele vai liderar porque ele é melhor do que os outros. Ele é igual a todos os outros. Todas as aves ali, não tem uma melhor que a outra, todas são iguais. Só que uma está na liderança para viabilizar, tá certo, o caminho para as demais. Cortar a massa do ar, tá certo? E criar um vácuo que é aproveitado pelas outras e vão facilitando para as demais. Até que ela não consegue mais estar ali, ela recua e abre espaço para outra. Assim, com essa mentalidade, nós conseguimos entender como a igreja ela cresceu e chegou até o tamanho que ela está na atualidade. Agora, ela só vai continuar crescendo se ela compreender, se ela continuar compreendendo esta lógica. Essa lógica na qual um serve o outro e todos servem a Cristo. E um cria facilidades para que o outro possa servir a Deus da melhor forma possível. Por capacidade de comando, não nos referimos simplesmente ao poder de comandar, mas ao saber comandar. Dizemos isso porque nem todas as pessoas que ocupam um cargo de mando sabem comandar. Então, a pessoa que pisa na outra, a pessoa que se acha melhor que a outra, a pessoa que humilha a outra, a pessoa que dá ordens a outra somente baseado no seu querer, no seu achismo, e não para que aquilo venha a ser para a glória de Deus. Então, primeiro, Paulo diz, tudo que façamos, façamos por fé. E em relação à igreja, tudo que façamos seja para a glória de Deus. Então a pessoa dá uma ordem para outra e essa ordem que ela dá foi simplesmente para ver se a outra vai obedecer os seus caprichos. A pessoa está tomando um lugar que não é dela. Ela está se colocando como se ela fosse Deus, como se ela fosse Jesus, como se ela fosse o Espírito Santo de Deus. Então tudo que ela ordena, se ela é líder, ela tem esse poder de comando, a ordem que ela dá tem que ser somente para que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que será feito. Se assim não for, ela está tomando o lugar que pertence a Deus e ela está correndo um grande risco. A palavra comando tem sua origem nas Forças Armadas, tem como acepção as seguintes palavras: domínio, poder, governo, autoridade, e dela se deriva a palavra comandante, autoridade investida de poder para dominar e dar ordem. Isto feito para exercer cargo de comando, a pessoa precisa ser investida de poder. Ok? Aí vemos o risco que é ser imbuído de tal responsabilidade, de tal poder, né? É o conselho que você faça como Davi. Davi, infelizmente, aprendeu de uma forma difícil, mas ele aprendeu que, na verdade, ele é só representante da autoridade que é Jeová. E você não se deixa atingir pelo mesmo mal que Davi foi atingido quando ele tentou fazer o censo. Quando ele tentou fazer o censo em Israel, ele fez, na verdade, né? Foi desaconselhado, mas fez. Era para que ele analisasse qual é o poderio que ele tinha com aquele grande exército e assim ele pudesse implementar os seus projetos, fazer o que ele bem entendesse com o reino de Deus. E é onde Deus cortou as asas de Davi sumariamente, mostrando a Davi que se ele quiser, ele elimina aquele povo, porque aquele povo pertence a ele, toda a vida pertence a ele. Então ele trouxe aquela dele mortandade para mostrar a Davi que aquele povo é dele. E se ele quisesse, aquele povo seria eliminado imediatamente, sumariamente. E Davi seria um rei sem povo. Então Davi, ao perceber isso, se colocou no seu lugar, tá certo? E clamou, tá certo? Pela vida, a sua vida e a vida do povo. Ok? Aí você tem então um rei que foi colocado no seu devido lugar. E assim, tomara que nós tomemos o exemplo de Davi e não precisemos chegar a tal ponto, quando Deus, por exemplo, você conhece alguns casos, eu também, de pessoas que foram duramente repreendidas por Deus por tentarem tomar, na verdade, o seu lugar e tomarem a sua glória, tá certo? E tentar lidar com a igreja da maneira como bem entendesse, quando na verdade a igreja é de Cristo. E você está nessa posição para a glória dele e para serviço dos demais. Posição de comandante. Na posição de comandante, na página 58, veja,
não nos referimos somente à execução das atividades, mas a tudo que está relacionado com o seu comando, como, por exemplo, planejamento, estratégia, decisão. Ele deve ter participação direta em tudo isso. É como o rei que não só manda os seus servos à guerra, ele vai junto, como Davi como Davi deveria ter feito quando é dito no tempo que os reis saem à guerra, ou seja, no tempo que eles vão cumprir aquela ordenança da lei de guerrear contra certos povos que Deus ordenou que teriam que ser eliminados. E os reis de Israel teriam que participar dessa guerra. E Davi se eximiu, ficou em casa, quando foi duramente penalizado. Tá certo? Então, temos que nos conscientizar que o líder, na forma como eu trouxe no exemplo dessas aves, o líder está junto, o líder pega junto, tá certo? O líder participa, o líder se envolve, o líder dá ideias, o líder ouve ideias, o líder analisa as ideias que estão circulando, o líder toma decisões e o líder implementa que as decisões sejam cumpridas. Como Cristo, tá certo? Que é o autor, tá certo? E o executor da nossa fé. Então Cristo não somente é o autor, ele também executou essa fé nele mesmo. Realizou tudo em prol da nossa salvação e nos imputa a sua justiça. Então ele não somente planejou, colocando um papel e jogou lá de cima. Ele desceu e realizou tudo isso na sua própria vida. Esse é o líder cristão, ele está junto. Para finalizar, como não é somente dar ordens, muita gente pensa que comandar é somente dar ordens, mas não é. Antes de dar ordem, o comandante passa por um processo que nem sempre é conhecido pelos comandados. Moisés, por exemplo, quando ordenou ao povo que marchasse rumo ao Mar Vermelho, precisou ficar a sós com Deus por alguns momentos, aguardando a decisão divina. Então o líder toma a frente das decisões, o líder é a ponte entre Deus e o povo, tá certo? O líder é aquele que de fato ora a Deus, tá certo? Para que possa vir da parte dele orientação, constrói ali, né, a decisão, dá ordens, organiza o povo para que aquilo possa se cumprir e toma a frente na execução daquilo que precisa ser cumprido, para que as pessoas possam ver nele o exemplo máximo de como aquilo deve ser feito, realizado, tá certo? Para finalizar nossa aula aqui, página 60 já, a imperatividade da ordem. Via de regra, a ordem do comandante é sempre seca, deve ser obedecida sem questionamento, especialmente quando ela vem de um comandante mandão. Mas em face de argumentos factuais e seguros, o comandante influente aceita reavaliar seus conceitos e abrir exceção para discutir certos elementos contidos da ordem. Provérbios 11:14. Pois às vezes quem está de fora vê melhor, mas nisso não pode haver abusos, porque o líder constantemente questionado é um líder fracassado. É necessário que haja um equilíbrio entre as duas coisas, a fim de que o comandante não seja visto como mandão, nem como tíbio, tá certo? Então nós temos aí um devido equilíbrio, e a pessoa que alcança esse equilíbrio consegue ter uma liderança bem sucedida. Ele precisa ter comando, tomar a frente, ter boas ideias, ter a iniciativa, tá ok? Mas isso não diz que ele não possa ouvir ideias quando elas surgem e são boas. Ele precisa tomar decisões, mas isso não diz que ele não possa deliberar com as pessoas que participam com ele e dar a elas oportunidade de opinar, por exemplo, tá ok? Mas isso não deve se exceder, isso não deve extrapolar o limite para que ele não seja visto como alguém omisso, ok? Então, ele precisa, quando é uma situação, por exemplo, de extrema urgência, a decisão vai ser rápida e vai ser fatal, vai vir da parte dele. Mas quando é uma situação mais segura e confortável, ele precisa também fazer as pessoas participarem para que elas se sintam ouvidas. Então, um líder que chega a esse equilíbrio é um líder maduro e pronto. E aquilo que ele está envolvido vai crescer com solidez e as pessoas vão apoiá-lo e estar junto com ele. Elas se sentem ouvidas e elas sentem-se participantes daquilo que estão fazendo. Por isso que, como a gente falou, a liderança, no âmbito da liderança cristã, é uma liderança que precisa contagiar as pessoas, porque as pessoas nem estão sendo remuneradas e nem estão ali porque são cativas. Elas estão ali porque elas estão caminhando na mesma direção. Então o líder precisa ser cativante, ok? Então temos aí já passado esses conceitos. Vamos finalizar a aula por aqui. Na continuidade, nós vamos entrar em qualidades sociais, tá? Qualidades sociais, relacionamento,
saber transitar entre as pessoas, organização e por aí vai. Então, na próxima aula daremos continuidade à nossa matéria de liderança cristã. Se Deus quiser, aula presencial na próxima segunda-feira. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus.